Olá você, obrigado por clicar nesse vídeo. Eu me chamo Abner e hoje eu quero falar com vocês sobre mais um dos livros que será cobrado no vestibular da FUVEST 2026. Hoje nós vamos falar sobre o livro Nebulosas, da Narcisa Amália, que é um livro de poesia, o livro de poesia mais antigo aqui na nossa relação de livros da FUVEST 2026, e eu tenho certeza que nesse vídeo você vai ter um entendimento universal completo sobre o que compõe esse livro e sobre o que pode ser cobrado em relação a ele no vestibular da FUVEST. Eu espero que você esteja pronto, que você esteja se esforçando para dar o seu melhor no vestibular da FUVEST. E agora vamos acompanhar sobre o conteúdo de Nebulosas, da Narcisa Amália. Vamos lá. Aqui temos então Nebulosas, de Narcisa Amália. Bom, o livro ele foi lançado em 1872, no ano de 1872. Ele é composto de 44 poemas que foram escritos, a maioria pela Narcisa Amália, mas alguns também receberam alguns contribuintes. E é o único livro lançado pela Narcisa Amália, não só de poesia, mas de todo tipo de trabalho que ela fez. A Narcisa Amália também foi pioneira no jornalismo brasileiro, foi uma das primeiras mulheres jornalistas do Brasil. Aqui nós temos uma foto de Narcisa Amália com uma frase extraída de um dos seus poemas. Meu Deus, quando há de esta raça, que genuflexa rebrama, erguer-se de pé ungida, das crenças livres na chama, um verso aqui em referência ao povo africano que era escravizado na época da composição de nebulosas. Então vamos falar primeiramente sobre o contexto que cerca a composição de nebulosas. Vamos falar sobre o fato de que Nebulosas foi escrito num período conhecido como Romantismo, que é um período importantíssimo na história da literatura brasileira e que possuiu três fases principais no seu desdobramento aqui no Brasil, que foi ao longo de décadas. Primeiro, nós tivemos a fase nacionalista, que foi a fase também conhecida como indianismo. Depois, nós tivemos a fase ultrarromântica ou melancólica. E, por último, nós tivemos a fase abolicionista. Então, dentro de todas essas fases, nós temos movimentos éticos, movimentos que guiam a criação poética dos seus poetas de seus períodos. E o que é interessante da Narcisa Amália é que, como ela é uma autora do finalzinho ali do romantismo brasileiro, ela contém poemas que exaltam todas essas características dentro do seu conteúdo. Então você tem poemas que são nacionalistas, que exaltam a beleza nacional, que elogiam o indígena brasileiro. Você tem poemas que falam dos sentimentos, do eu, do subjetivismo, do sentimentalismo da segunda fase. E você tem poemas que falam sobre a abolição da escravidão no Brasil, que é característico da terceira fase do romantismo. Então, dentro desse compilado de poemas, você tem todas as fases que você possuiu no romantismo aqui do Brasil. A Narcisa Amália ela foi considerada uma das condoreiras do Castro Alves, o Castro Alves que foi o grande poeta da terceira fase do romantismo, e ela, junto com outros poetas, seguiu a entoada temática de poesia abolicionista do Castro Alves. E ela se destaca porque ela era a única mulher dentro do grupo dos condoreiros. Ela foi uma pioneira dentro da poesia brasileira, uma das primeiras poetas mulheres do Brasil. Então, para facilitar o seu conhecimento, né, para facilitar a sua busca aí, eu separei aqui os três grandes autores do romantismo brasileiro, e eles são ditos dessa maneira porque cada um deles representa melhor o período do qual eles pertencem. Então, representando o nacionalismo, nós temos o grande Gonçalves Dias. Representando a fase melancólica, ultrarromântica, nós temos o Álvares de Azevedo. E nós temos na fase abolicionista o já mencionado Castro Alves, a quem a Narcisa Amália, inclusive, dedica um dos seus poemas dentro de Nebulosas por conta da morte muito prematura do Castro Alves. Ela faz um poema em homenagem a ele. Então, sendo uma das últimas autoras do romantismo brasileiro, a Narcisa Amália ela está bem direcionada ali para o próximo movimento da literatura brasileira, que é o parnasianismo dentro da poesia. O parnasianismo ele é o culto à forma, ele é o culto à beleza. Então ele diz o seguinte: nós precisamos criar poemas belos,
Nós precisamos criar poemas perfeitos. O culto à forma é fundamental. Então, nos poemas parnasianos, você pega uma forma de poema, nós vamos falar mais sobre a questão da forma do poema mais para frente, e você tem que se ater a essa forma de poemas de maneira irresoluta. Ou seja, você não pode quebrar aquele formato que já é estabelecido. Se você conhece algum soneto de Camões, por exemplo, você sabe muito bem que o formato do soneto é o seguinte: são 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Não se pode quebrar essa forma, porque se você quebra essa forma, não é um soneto. Então, esse culto à forma e esse valor à beleza do texto são os aspectos principais do parnasianismo. E a Narcisa Malha, ela apresenta características parnasianas por conta da sua linguagem, que é bastante erudita, bastante rebuscada, bastante chique, digamos assim. É uma poética muito refinada, apesar de ser romântica também. Então, por exemplo, ela tem poemas que alteram de maneira variada a quantidade de sílabas poéticas dentro de um mesmo verso, uma coisa que o parnasianismo abomina completamente, mas ao mesmo tempo ela emprega palavras muito cultas por conta do valor à forma do texto, que é aquilo que vai ser a principal vertente, o principal valor do parnasianismo no Brasil. Então ela junta a forma perfeita do parnasianismo com o sentimentalismo, o subjetivismo que caracteriza os poemas românticos. Aqui nós temos um poema escrito pela Narcisa Malha chamado A Lua, que eu vou ler com vocês. Contemplas-me, virgem pálida, mandas-me um riso? Não creio. Não vejo a espuma fulgente da luz num beijo fervente tingir-te a neve do seio. Por que de brandas carícias circundas a poetisa? Não tens acaso nas flores mais feiticeiros amores? Não tem o arpejo da brisa? Quando no leito sidéreo repousas a face linda, pareces a alva criança que descuidosa descansa no berço alvejante ainda. E se passa entre páramos, nos braços de 1000 anjinhos, se vais banhar-te nos lagos, do lírio aos langues afagos, saúdam-te os passarinhos. Ah, quebra a mudez intérmina, meiga irmã dos pirilampos, não vives de poesia? Por que percorres sombria do céu os lúcidos campos? Estendo-te os braços trêmulos, vem desvendar no mistério, contar-me as latentes dores, a causa dos seus palores, rainha do reino aéreo. Depois, ao clarão esplêndido, seguindo-te os lentos passos, contar-te-ei meus males, em frente à extensão dos mares, presa em teus delírios laços, presa em teus délios laços. Mas não tentes em silêncio sondar a chaga dolorida. É tarde, virgem, é tarde, no meu seio apenas arde uma centelha de vida. Então nós temos muito sentimentalismo nesse texto, né? Ela está dizendo que ela está desfalecendo diante da lua, ao mesmo tempo que tem a questão da natureza muito forte, né? A lua como exemplo da natureza. É um poema muito bonito e um poema que tem uma forma muito bela, vocês podem ver, né? Apesar de ele ter aqui a interjeição do a, que é uma característica de um poema sentimentalista, ele é muito sentimentalista, mas ele tem um valor pela forma. Ele não é uma coisa que, por exemplo, quebra as rimas ou que quebra a métrica, quebra o padrão de pronúncia, né, de leitura, e por isso ele pode ser uma mistura de parnasianismo com romantismo, interessantemente, né? Dois movimentos que se contradizem, que se detestam artisticamente falando, podem coexistir assim numa poesia como a da Narcisa Malha. Agora que nós falamos das questões estilísticas e contextuais de nebulosas, a gente pode falar um pouco sobre a parte técnica de um poema, que é uma coisa que é importante para entender o nebulosas, mas que é importante para entender qualquer poesia que você vá ter contato posteriormente a partir daqui, porque nós vamos falar agora sobre métrica de poemas. O poema ele é dividido em 3 unidades básicas. Nós temos as sílabas poéticas, nós temos os versos e nós temos as estrofes. Então, de maneira muito simples, as sílabas juntas elas formam os versos e os versos juntos formam as estrofes. Daí nós passamos a classificar o tipo do verso
baseado na quantidade de sílabas que ele possui, e nós passamos a classificar as estrofes baseando-nos na quantidade de versos que uma estrofe possui. Então, por exemplo, na obra Nebulosas, nós temos poemas que possuem redondilhas maiores, que são... Então, numa obra como Nebulosas, nós temos alguns poemas que possuem estrofes de 5 versos, que são chamadas de redondilhas menores. Nós temos também algumas estrofes com 7 versos, que são chamadas de redondilhas maiores. Nós temos também estrofes com 4 versos, que são as quadras, e entre outras por aí. Elas alternam dentro do texto, alguns poemas têm redondilhas maiores, outros têm redondilhas maiores, outros têm quadras. Isso varia conforme o poema que está sendo lido. E para fazermos a contagem de versos na estrofe, é muito simples, né? Você pega a quantidade de linhas e conta, não tem segredo. Agora, para fazer a contagem de sílabas poéticas, a história é um pouco diferente. Então, agora vamos para uma estratégia de como contar as sílabas poéticas de um poema. Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós temos que contar as sílabas do verso da primeira até a última tônica, a última sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte dentro de uma palavra. Todas as palavras que nós pronunciamos têm uma sílaba que é mais forte do que as outras. Então, por exemplo, na palavra última, perceba que a sílaba U ela é mais forte do que as outras. Uma estratégia que eu gosto de utilizar para saber qual é a sílaba tônica é fingir que você está lembrando da palavra. Então, sabe quando você está conversando e aí você está ali falando com seu amigo, não sei o quê, e aí você diz o seguinte, a última, tá, sabe? Quando você fala, tá. Então, você fala última, penumbra, cebola, viu? Você sempre descobre, através desse método, você sempre descobre qual é a sílaba tônica. Então, nós vamos contar as sílabas do verso até a última sílaba tônica. Esse é o primeiro passo. Agora, nós entramos numa questão um pouco complicada, tá? Que é a questão do encontro de vogais. Quando duas vogais elas se encontram em um texto poético, acontecem algumas coisas, alguns aspectos do fenômeno linguístico. Nós temos aqui a crase, a elisão, a sinalefa e a sinérese. Esses são fenômenos que podem acontecer quando duas vogais aparecem uma do lado da outra. Então, por exemplo, a crase é quando você tem dois As. Então, se um poema fala a água, você não fala a água, você fala água. Somente uma vez, você só fala um A. Você une, você funde as duas sílabas em uma única só. Isso acontece quando você tem encontro de duas vogais, uma no final de uma palavra e a outra no início da outra palavra. Lembrando, claro, para fazer a separação das sílabas de uma palavra, você sempre se atenta às vogais. Então, toda sílaba possui pelo menos uma vogal. Então, você vai olhando pelas vogais e você já consegue ter uma noção básica de como separar a palavra em sílabas. E aí, com essas duas estratégias, né, você contar até a última sílaba tônica e você unir, né, juntar as vogais que aparecem uma do lado da outra, uma no final de uma palavra e a outra no início da outra, você consegue descobrir quantas sílabas poéticas tem em um verso. Dando um exemplo aqui para vocês, para não ficar só na explicação, vamos pegar um poema da própria Narcisa Amália, que é o Sadness, um dos seus poemas de Nebulosas. O primeiro verso desse poema, ele diz o seguinte: meu anjo inspirador é frio e triste. Então, vamos fazer a contagem das sílabas poéticas deste primeiro verso. Meu anjo inspirador é frio e triste. Então, nós temos em amarelo as sílabas poéticas formadas pela união entre vogais fracas e vogais fortes. Então, o anjo, você vê que a parte forte da palavra anjo é a primeira. Anjo. Você não fala anjo, é anjo. Então, o jo é uma vogal fraca. O é uma vogal fraca, que se junta com o in, que é uma vogal forte.
inspirador. Você não fala inspirador, nem inspirador. Você fala inspirador. Então, quando você une esse I forte com esse O fraco, os dois eles entram na mesma. E aí você pronuncia meu anjo inspirador. Meu anjo inspirador. Não é meu anjo inspirador. Meu anjo inspirador. Meu anjo inspirador é frio e triste. E a mesma coisa acontece com o O do frio e o E, que é forte também. Frio e triste. Frio e triste. O O, ele é uma vogal fraca. E o E, ele é mais forte. Então, frio e triste. Frio e triste. Você não fala frio e triste. Frio e triste. Você junta os dois. E aí, a que está destacada com verde, né, a sílaba destacada no verde, é a última sílaba tônica que eu falei para vocês. Então, a última sílaba tônica dentro desse verso, meu anjo inspirador é frio e triste, é o tris do triste. Quando você fala triste, você fala eu tô tão triste, você não fala tô tão triste, você fala triste. Portanto, nós contamos até o tris. Então, vamos contar aqui comigo. Meu anjo inspirador é frio e tris. 10. O T não conta porque ele já é uma sílaba fraca. Então, são 10 sílabas poéticas que formam um decassílabo. O nome técnico de um verso que tem 10 sílabas poéticas é decassílabo. Vamos para mais um exemplo, né, de outro poema da Narcisa Amália. Dessa vez é o próprio Nebulosas, o poema que dá título ao livro. Flutuam tênues sombras fugitivas que a multidão supõe densas caligens. Vamos pegar aí o segundo verso que está destacado em amarelo para falar da sua metrificação, da sua silabagem poética. Que a multidão supõe densas caligens. Então, de novo, o que-a não é que-a, é que-a. Junta-se as duas sílabas. Por quê? Porque uma termina numa vogal e a outra termina na outra. Então, novamente, a união de uma vogal fraca, que é o E, do final do que, e o A, que é uma vogal forte, uma vogal aberta, que A. Juntos eles formam uma única sílaba poética. E novamente nós temos ali o final no li. Não é o gens. A última sílaba da palavra caligens é o gens. Mas a última sílaba tônica da palavra caligens é o li. Você fala caligens, você não fala caligens. Então a última sílaba tônica é o li. Então vamos contar novamente. Que mu, ti, dão, su, põe, dem, sas, ca, li. 10. Novamente um decassílabo, assim como o verso anterior. Então vamos fazer uma pequena revisão da parte histórica envolvendo o Nebulosas. Vamos fazer a seguinte questão. Leia os trechos a seguir e encontre a opção correta. A escrava de Narcisa Amália. Pobre mulher, na infância torturada, no berço já sentindo os maus rigores da negra escravidão, pobre exilada, nem pátria, nem amor, nem lar, nem flores. O trecho 2 é de um poema chamado Vaso Grego, de Olavo Bilac. És vaso grego, nobre, alto e perfeito, feito de argila, mas em cuja forma pôs um escultor a graça do conceito, pôs uma alma de mármore que informa. E nas alternativas nós temos: ambos os poemas seguem rigorosamente as características do parnasianismo, priorizando a impessoalidade e a descrição objetiva. O poema de Narcisa Amália adota uma abordagem mais crítica e social, enquanto o poema de Olavo Bilac representa a estética parnasiana da arte pela arte. Os dois poemas apresentam forte subjetividade e sentimentalismo, características do romantismo. O poema de Olavo Bilac utiliza versos livres, diferenciando-se do rigor formal presente na poesia de Narcisa Amália. Ambos os poemas devem ser analisados em seu contexto de produção para seu objetivo ser alcançado. A resposta, então, é a letra B. O poema de Narcisa Amália combina a forma elaborada do parnasianismo com uma crítica social à escravidão, enquanto o poema de Olavo Bilac ilustra o ideal parnasiano de perfeição estética e culto à forma. Então, para finalizar, nós temos que Nebulosas é um texto poético, o primeiro livro de poesia escrito por uma mulher no Brasil,
um livro pioneiro nesse aspecto, um livro que possui uma variedade muito grande de assuntos abordados, que engloba todos os temas do romantismo brasileiro, que tem elementos semelhantes ao parnasianismo por conta da escolha de um léxico, de um vocabulário mais culto, e, ao mesmo tempo, também tem homenagens que eu não citei, mas ele homenageia o Castro Alves, mas ele também homenageia o Carlos Gomes, né, o autor do Guarani, uma das primeiras grandes obras de música do Brasil, e é um produto de sua época, com certeza. É um texto que vale a pena ser lido e que, com certeza, graças a esse vídeo, você tem uma noção bem ampla, bem completa do que ele se trata e do que você pode esperar encontrar em nebulosas. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo seja de valia para você. Vai lá, arrebenta no vestibular, estuda, se esforça, com certeza os seus frutos serão colhidos no tempo oportuno. Obrigado novamente e nos vemos no próximo vídeo, onde nós falaremos sobre mais um livro que será cobrado no vestibular da FUVEST. Até mais. Muito obrigado.